Vamos lá, amados irmãos, paz seja com todos, amém? Assim como eu falei que estaria ministrando a palavra, vamos estar aqui ministrando a palavra aqui em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Eu quero que todos acompanhem aí, é uma breve palavra, uma breve mensagem, né? Deus abençoe cada um que tem contribuído com as palavras, com as orações, que Deus possa fortalecer cada um em nome de Jesus, amém? A palavra que está aqui em Gênesis capítulo 1, o versículo 1 em diante, que diz assim a palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra ela estava sem forma e estava vazia. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. Amém? Mas eu quero me deter ao primeiro versículo, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus possa abençoar-nos, nos capacitar, nos fortalecer em nome de Jesus. Irmãos, Deus, ele é um Deus poderoso. Quem é Deus? Poderoso, criador, eterno, salvífico. Ele é Deus que está acima de todas as coisas. Podemos interpretar Deus e reconhecer como tantas coisas. E de fato não podemos chegar assim ao fundo e ao profundo de dizer quem é Deus, porque se eu soubesse ou você soubesse tudo de Deus, Deus não seria Deus. Nós seríamos Deus, porque um Deus ele não foi criado por ninguém, não existe através de ninguém, porque se ele fosse criado e existisse através de alguém, ele não seria a existência, né? Ele seria a criação. Então, para ser Deus, não teria sido criado por ninguém, como de fato não foi. Deus é Deus. E nós entendemos. E também entendemos que tudo está no controle de suas mãos. Quando a Bíblia diz que no princípio, no começo lá, criou Deus os céus e a terra, mas no verso 2 diz assim: porém a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração que pareça que na sua vida parece que está sem forma e vazia. Já pensou? Chega aqueles momentos, eu já me pensei assim, já passei até por isso, de situações que parece que não está dando nada certo, que parece que quanto mais você vai tentando fazer as coisas, parece que vai saindo tudo errado. Quanto mais você tenta acertar, mais você erra. Porque o inimigo quer que venhamos a pensar assim. E eu quero dizer para você que Deus está no controle da tua vida. Somente permaneça no Senhor, que tudo aquilo que Ele tem para fazer e realizar, Ele vai realizar na tua vida. Talvez você esteja como a terra no princípio, sem forma e vazia, abandonado, sem nada, sem estrutura, sem perspectiva de que tudo vai dar certo. Talvez você já tenha pensado assim: eu faço tanta coisa, não dá certo, eu tento de um lado, eu tento do outro, eu me esforço e não estou vendo nada acontecer. Irmãos, existe uma prioridade de Deus na nossa vida, que é o tempo. O tempo, nós seres humanos criados por Deus trabalhamos numa linha de tempo chamada cronologia. O que é a cronologia? A cronologia, ela está dividida e baseada em tempo e espaço, né? Ou seja, estações. Nós passamos por estações como outono, inverno, verão, primavera. Isso faz parte do tempo. Nós vivemos um tempo que é milésimos, frações de segundo, milésimos de segundo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, que são décadas, que são séculos, milênios. Nós estamos presos a isso.
E quando isso acaba na nossa vida, que é o tempo, nós nos desesperamos porque achamos que não temos tempo para nada. E de fato, irmãos, quantas vezes você já chegou na sua casa e você olhou para o relógio, rapaz, o tempo hoje passou tão rápido, a semana passou tão rápido, porque nós estamos limitados ao tempo. Mas eu quero falar para você, que o Espírito Santo está colocando no meu coração, falar sobre um tempo que é um tempo indivisível, que é o Kairos. O tempo Kairos é um tempo indivisível. Ele não tem fração de segundo, milésimo e segundo, não. É o instante já, e a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que o vosso Deus é um Deus já? Ou seja, é um Deus que age naquele instante, naquele momento, que não precisa de segundo, milésimo de segundo, nem horas para agir na minha, na tua vida. E esse é o tempo de Deus. Quando Deus manda o profeta ir até a casa de Jessé, ele diz: vai lá eu vou ungir um rei. E quando a palavra do Senhor diz que Jessé, que Samuel vai à casa de Jessé, Jessé faz passar todos os filhos dele diante do profeta, e o Senhor diz assim: não é esse. Samuel, você vê o homem de uma forma diferente. Eu não vejo o homem como você vê. Ou seja, eu quero te dizer para você que Deus não está te vendo como eu te vejo, como as pessoas te vê. Deus te vê de um olhar diferente, de uma maneira diferente. Ele te vê como um vencedor, como alguém que não vai perder a batalha, como alguém que vai para frente, como alguém que tudo dá certo. É isso que Deus vê ao teu respeito. Quando a palavra do Senhor diz que passa todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel diz assim: até agora não encontrei aquele ao qual Deus mandou ungir. Tem mais algum ainda? Ele diz: tem um menor que está lá cuidando das ovelhas malhadas. Ele é franzino, ele é ruivo, franzino. Tá lá. Ele não tinha nenhuma expectativa de ser um rei. Ele não tinha físico de rei. Ele não tinha vestimenta de rei. Ele não tinha diante dos homens capacidade para ser um rei. Mas diante de Deus ele tinha. Ele não tinha diante dos homens, mas ele tinha diante de Deus. Ou seja, diante dos homens você pode não valer nada. Você pode não estar valendo nada, porque é diante dos homens, mas diante de Deus você vale tudo. Lembra quando a palavra do Senhor diz que aquela mulher perdeu uma das dracmas e ela acendeu a luz? Ela pegou a vassoura, ela começou a varrer, ela começou a procurar porque era de grande importância. Da mesma forma Deus trata a você e a mim como importantes, como menina dos olhos de Deus que ninguém pode tocar. Então a palavra do Senhor diz que Deus ele faz chegar diante de Samuel a Davi, que estava lá cuidando das ovelhas malhadas, rejeitada, só cuidando, enquanto os irmãos estavam lá com seu filho, seu porte, como se fosse alguém importante. Mas quem estava lá de importante era Davi, que Deus tinha selecionado para ser rei. Mas Davi não foi rei logo naquele dia, não. Levou-se alguns anos para ele receber. Ele recebeu a promessa, mas para a promessa se cumprir levou-se alguns anos ainda. Eu estou dizendo o que o Espírito está dizendo ao meu coração para você. É para você. Você está ouvindo, é para você. Essa palavra, essa mensagem é do Espírito Santo para você. Deus tem um tempo determinado na tua vida, e o tempo que Deus determinou na tua vida não tem nada a ver com o tempo que as pessoas querem determinar para você. Talvez tenha pessoas que dizem assim, que esse aí não vai demorar muito tempo na igreja, esse negócio de crente aí não vai demorar muito sendo crente, não. Isso aí é o que os homens dizem, isso aí é o que o diabo tem botado na cabeça dos homens. Mas o que Deus tem para você é maior. O princípio na presença de Deus é maior. Eu costumo dizer, o final das coisas é melhor do que o começo de todas elas, porque o final é que determina a sua trajetória com Deus. Não é como começa a sua história que vai determinar quem você é diante de Deus, é como termina. Então se posicione, tome posse da palavra, viva a palavra de Deus, vença em nome do Senhor Jesus. Deus tem um melhor reservado para você. A palavra do Senhor diz que a terra estava sem forma e vazia. Talvez você esteja assim, mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito do Senhor paira sobre a tua vida e Ele determinou tua vitória. O Espírito do Senhor está assim, ó,
sobre você, te cuidando, te livrando de todo mal, te capacitando para fazer de você mais que vencedor. E a palavra do Senhor diz aqui: mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. As águas estavam escuras, densas, e a palavra do Senhor diz que Deus disse: haja luz. Onde tinha escuridão, Deus disse: haja luz. Talvez na tua vida parece que tudo está dando errado, tudo escuro. Não se preocupe. Haja a luz do Senhor na tua vida, e essa luz é o Espírito Santo na tua vida, e essa luz é a presença do Senhor na tua vida. Tome posse da tua vitória. Rejeita o mal, rejeita o pecado, vença pelo poder da palavra de Deus. Tá difícil? Tá árduo, tá? Melhor é pagar o preço para receber a tua vitória em Cristo Jesus do que permanecer nesse mundo de pecado, desvanecer na fé e perder a salvação. Jesus te ama, tome posse da vitória. Essa palavra do Espírito Santo para você. Toma posse em nome de Jesus. Recebe e permanece na tua salvação, porque Deus tem o melhor dessa terra para você. O melhor desta terra é o que há na palavra de Deus sobre a tua vida e a tua família. Eu profetizo vida, cura, restauração, transformação. Se levanta em nome de Jesus e levanta outros homens que precisam de você também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.